A paz do Senhor para adolescentes. Bom dia! Você está feliz? Porque eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã. Bom, eu quero convidar você a estar aí se espreguiçando, mandando toda a preguiça embora, porque a nossa aula começou. Então, para a gente fazer, um rápido exercício aí, quero ver quem vai encontrar primeiro. Salmo 139, versículo 1, ok? Corre aí, corre. Salmo 139. Eu já encontrei aqui, mas eu vou dar um tempinho para vocês. Vamos acordar, beleza? Alguém encontrou? Alguém já encontrou? Para quem tem a nossa Bíblia devocional, que é a mesma Bíblia tradicional, só que dividida em dias, para a gente conseguir ler a Bíblia toda em um ano, o livro de Salmos e o Novo Testamento 2 vezes. Para quem tem essa Bíblia aqui, está na página 1223, tá bom? Vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercas por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingir. Feche seus olhos e ore comigo nesse momento. Pai, Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor Deus, que se faz presente aqui nesse momento. Pai, eu quero te louvar, Deus, te engrandecer por tudo que o Senhor tem feito. Nos perdoe também, ó Pai, nossos muitos pecados, nossas muitas falhas, Pai. Deus, nós somos completamente dependentes de Ti, Jesus. Nos ajude, Deus, nesse momento. Esteja aqui, ó Pai, fazendo as Tuas obras, salvando, batizando, transformando vidas, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Na lição de hoje, nós vamos aprender sobre o Deus onipresente, onipotente e onisciente, na revista de vocês que tem por título Quem é Deus? Abre aí na lição de hoje, a lição de número 10, ok? E aqui está o Deus onipotente, onipresente e onisciente. Olha, nós já estamos nos aproximando do fim, das lições, faltam apenas 3 lições para acabar essa revista, e tem sido motivo de muita alegria para mim estar ministrando essas aulas, porque nós temos aprendido a cada dia quem é Deus, suas obras, suas promessas, e isso tem transformado muitos corações. Eu espero que sua vida, seu coração, sua mente esteja sendo transformada pela palavra de Deus, como a minha tem sido. Especialmente hoje, nós vamos aprender sobre a onipresença, a onipotência e a onisciência de Deus. Então, eu dividi a lição em 3 tópicos para a gente entender um pouco melhor sobre esse assunto. O primeiro tópico é a onipotência, beleza? Depois o próximo tópico e depois o próximo tópico, porque aí a gente vai entender um pouquinho melhor se a gente dividir assim. Onipotência, professora, que raio que é isso, professora? Me explica. Hoje em dia, vocês gostam muito desses filmes de ação, Vingadores, Liga da Justiça, não sei, Quarteto Fantástico, que trazem para você esse sentido de um super-herói que tem um superpoder. A Mulher Maravilha, o Homem de Ferro, que não é um alienígena, mas tem ali todo um aparato, Então, uma pessoa poderosa, uma pessoa que pode resolver um problema, que vai dar a solução. E não é uma pessoa comum, é uma pessoa assim, Uou, extra poderosa. Então, tem a Capitã Marvel, tem a menina lá do olho vermelho que faz assim, que é a... que é a do diesel lá, enfim.
Tem lá aquele monte de super-herói, tem o Pantera Negra, tem uma galera. E essa galera aí, ela vive tentando salvar a humanidade, destruindo cidade. No próximo filme a cidade já está perfeita, não sabemos como, isso é o mais misterioso de tudo. Mas isso nos encanta muito, né? Isso nos deixa perplexo, a gente vê as lutas, a gente fica assim, uau, o que está acontecendo aqui? Então a gente tem muita facilidade de sentar no cinema e assistir 3 horas de filme, como do último Vingadores, né? E aí a gente acaba caindo no erro. Professora, me explica qual é esse erro. O erro de olhar para esses super-heróis e atribuir a eles muito poder. E eles, na verdade, são heróis da ficção, né? Não é errado assistir, tudo bem, mas nós precisamos voltar os nossos olhos para o nosso Deus e enxergar nele um poder superior, muito maior e verdadeiro. Ok? Então, qual é o problema então? O problema é que a gente está atribuindo a esses heróis muitos poderes, mas quando nós falamos sobre o poder do nosso Deus, a gente quer reduzir. E isso não é verdade. Por isso que a gente vai aprender sobre a onipotência de Deus. Enquanto que o Hulk tem o poder de ficar verde lá e ficar super forte, enquanto que o outro tem um ou outro poder, o nosso Deus, ele é todo-poderoso. Ele está acima de tudo, de todos. Esses personagens, eles têm fraquezas, são pecadores, eles estão no plano, eles são limitados, eles são matéria. O nosso Deus não. Ele está além do tempo, ele está além da matéria, ele está além do espaço e tudo deve obediência a ele. Ele governa sobre todas as coisas porque ele é o criador de todas as coisas. E esse criador, ele é o supremo poderoso. E nós não podemos nos esquecer disso. É muito legal ver esses filmes porque a gente vê que nos filmes, né, as pessoas, é sempre assim. Tem um problema, elas precisam de alguém para resolver esse problema e aparece uma pessoa como um salvador que vai resolver o problema. E aí? Criação, queda e redenção. É o que a gente vê no plano bíblico, né? Então, nós também temos um problema, que é o pecado, e nós precisamos de um salvador para esse problema. Viu como que tudo se encaixa e tudo aponta para a Escritura? Então, por isso que a gente vive tão ficcionados, né? Fissurados, né? Nos filmes e tal, porque eles realmente respondem ao anseio que existe dentro da nossa alma. Então, eu quero convidar vocês a estarem entrando nesse mundo de ficção que já existe na mente de vocês e imaginando, né, tudo o que acontece e pensando, uau, meu Deus, ele é muito maior. Então, você pega todos os super-heróis de todas as empresas possíveis, Marvel, DC, e tal, todos, coloca junto e não chega nem a 1% do poder do nosso Deus. Professora, mas você não faz ideia de quem é fulano de tal. Realmente, eu não sou muito ligada a esse pessoal aí dos filmes, mas eu sei que o nosso Deus, ele é, sim, todo-poderoso. Diferente de todos os super-heróis, que são limitados, o nosso Deus, ele tem poder, ele tem todos os poderes, vamos supor assim, tá bom? A onipotência de Deus significa 2 coisas. Coloca aí na tela para a gente não se confundir, anota aí no seu caderno que eu sei que está aí com você. A primeira coisa, sua liberdade e poder para fazer tudo o que deseja em amor está em harmonia com a sua natureza, pois nada é impossível para Deus. Muitas vezes os heróis têm coisas que eles não podem fazer e precisam de outro herói. Esse não é o caso de Deus. Ele pode fazer todas as coisas e nada é impossível para ele. Mas Deus faz todas as coisas conforme a sua natureza. Por quê? Porque não significa que ele vá fazer algo contra a sua própria vontade, contra a sua própria essência, contra os seus próprios atributos. Por exemplo, Deus pode fazer todas as coisas, mas Deus não pode mentir, porque isso vai contra a natureza de Deus. Não que Deus queira mentir, Deus não quer mentir, porque Deus, ele é santo, ok? Então, Deus não vai fazer água seca, Deus não vai fazer triângulo redondo, isso não existe, ok? Deus,
ele não vai fazer coisas que são contrárias à sua natureza. Então, muito cuidado, porque na escola vocês vão ouvir isso, na internet talvez vocês já viram isso. Ah, se Deus é todo poderoso, por que Deus não faz roda quadrada? Ok? Isso é irracional. Nosso Deus, ele é inteligentíssimo. Ok? E ele não faz as coisas contrárias à sua natureza. E também significa que ele tem poder e controle sobre tudo que existe ou que possa existir. Ele é o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e ele tem poder sobre tudo e sobre todos. A onipotência do Senhor nos mostra que para ele não há nada que seja difícil. A gente vê nos filmes, né, aquela trama toda. Ai, o que vamos fazer? Reúne todo mundo num lugar bem legal e com várias coisas, tecnologias. O que nós vamos fazer? Como vamos vencer? O inimigo é esse? Nossa, é muito difícil. Chama fulano, chama ciclano para resolver. Chama aquele que tem poder de fazer. Com Deus não é assim, não tem nada que seja difícil para ele, ele não é pego de surpresa e ele mesmo tem o poder para resolver todas as coisas. Ele tem poder sobre a natureza, ok? Então, você vê lá um super-herói ou outro fazendo alguma coisinha? Pois é, o nosso Deus abre mar vermelho, fecha mar vermelho, faz chover, faz parar de chover, o nosso Deus trouxe o dilúvio, o nosso Deus acalma a tempestade, o nosso Deus faz a terra abrir, faz a terra fechar, faz o sol e a lua ficarem parados no plano da terra. Esse é o nosso Deus. Ele tem o poder sobre a natureza. Ele também tem poder sobre a humanidade, ok? Então, a gente vai ver Jesus curando pessoas, a gente vai ver Jesus dando vista, ressuscitando pessoas, porque ele tem o poder sobre o nosso corpo, beleza? Então, a gente não vê herói, né, ressuscitando outros, muito difícil. Eu, pelo menos, nunca vi um filme assim, mas o nosso Deus, ele tem esse poder. Professora, me fala aí, você já foi curada? Eu já fui curada pelo Senhor. Então, eu tenho a certeza de que o meu Deus existe e, para mim, essa onipotência dele é real no meu viver. E eu quero que vocês entendam que é no seu viver também. Coloca aqui nos comentários quem já foi curado pelo Senhor, já esteve doente e foi curado, passou por uma necessidade e foi atendido. Porque o nosso Deus, ele tem um poder grandiosíssimo para abrir mar vermelho e ele tem poder para curar também, para transformar, para batizar. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Então, ele não está limitadinho a fazer isso aqui e não, ele pode fazer todas as coisas. Ele anda por cima das águas, se for necessário, ok? E também poder sobre o tempo. A gente viu, né, heróis, né, que tentam viajar no tempo, aí tem que inventar uma máquina e tal. Deus, ele está além do tempo. Ele criou o tempo. Ele não está preso no nosso tempo aqui. Ontem, hoje, amanhã. Lá, está aqui. A gente está dentro de um tempo, de um período. Deus não, Deus está fora. Ele já está. Ele é o começo, o meio e o fim. Para Deus, já está tudo. Deus está sobre tudo. Entende? Ele é o Todo-Poderoso. Ele já conhece o fim desde o começo. Ele não está limitado como a gente a viver cada dia. Ele está além disso aí. Ok? Essa é a onipotência de Deus. Professora, uau! Deus tem literalmente todos os poderes. Mas o que, professora? É a onisciência, o ponto 2, onisciência de Deus. Deus sabe todas as coisas. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Nada está escondido de Deus. Os nossos sentimentos não estão escondidos de Deus. Os nossos planos mais secretos não estão escondidos de Deus. Nada está em oculto, nem mesmo o nosso pecado. Ele conhece o meu pecado e o seu pecado, assim como o pecado de Ananias e Safira. Quero convidar vocês a estar abrindo a Bíblia no livro de Atos, capítulo 5. Vamos ver quem vai achar primeiro. Atos 5, acho que eu encontrei. Não encontrei. Encontrei. Página 33.
do nosso devocional. Atos capítulo 5. Diz assim: Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Então, eles venderam uma terra, tá bom? E pegaram o dinheiro. E aí, ele reteve parte do dinheiro, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou ao pé dos apóstolos. Ou seja, eles entregaram para os apóstolos, né, para eles cuidarem do dinheiro, como melhor fosse a forma. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivestes parte do preço da herdade? Guardando-a não ficaria para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos que o ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e transportaram para fora e o sepultaram. E passando o espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que em vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e levantando para fora, a sepultaram junto de seu marido. Professora, que história é essa? Por que você contou? Perceberam que Ananias e Safira, eles não falaram para ninguém, foi algo entre eles, que estava oculto. Pois é, mas para Deus não estava oculto não, porque, lembra daquela musiquinha? Vai passar aí, ó. Não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus. Não dá pra correr, nem fugir do Senhor. Não importa onde for, Ele olha pra mim. Pois é, não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus, gente. Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Não tem como contar segredo pra Deus. Ele sabe de tudo. Não tem como falar assim: Deus, deixa eu contar um segredo. Deus, Ananias e Safira fez isso. Não, ele sabe, ele já tem o conhecimento de todas as coisas. Nada está em oculto. Então, eles falaram para Pedro que eles tinham vendido por um tanto, mas Deus revelou a Pedro que não, né? Que eles não tinham vendido por aquele tanto, que ele estava mentindo para os servos de Deus com o fim de demonstrar orgulho, soberba, ok? Mostrar que ele era uma pessoa boa. E aí a onisciência de Deus também explica o fato dele não ser surpreendido, como eu disse. Ele conhece todas as coisas. O conhecimento de Deus é perfeito. Ele não Gente, Deus não precisa ficar lá pensando: o que eu vou fazer? O que foi que a Tainara fez? Acho que eu vou ter que voltar no tempo para ver o que ela fez. Acho que eu vou fazer uma pesquisa no Google para descobrir o que é isso, o que é aquilo. Acho que eu vou pegar um livro para fazer uma pesquisa, porque eu não sei de todas as coisas. Alguém me ensinou isso. Foi Tainara que me ensinou o que é um bolinho de arroz. Não, foi o Vitor que me ensinou como é que monta cavalo. Deus não aprende assim, gente. Não, o conhecimento do Senhor, ele é ilimitado. Ele já sabe as coisas muito antes delas existirem. Todas as coisas partiram dele. Deus não fica aprendendo de pouquinho a pouquinho, gradualmente. Seu conhecimento do passado, do presente e do futuro é instantâneo. Aprender, gente, esse atributo de onisciência de Deus traz muita paz no meu coração. Traz muita segurança para o meu coração. E eu espero que traga para o seu também. É reconfortante saber esse atributo do Senhor de onisciência. Sabe por quê? Toda vez que eu estiver medo, ou que eu estiver com temor, ou que eu estiver preocupada, eu posso ter a certeza e repousar confiante que o meu Deus, Ele sabe de
tudo. Não tem nada que esteja oculto aos olhos de Deus. Nada que Deus não esteja sabendo. Ele sabe de tudo. Tudo. Ai, isso mesmo. Não há nada que ele não saiba. Não tem como ficar contando segredos para ele, porque ele já sabe de tudo. E o terceiro ponto da lição é a onipresença. E aqui eu quero que vocês tomem um pouco mais de cuidado, por isso que eu deixei no final para a gente poder falar um pouquinho mais sobre a onipresença de Deus. A onipresença de Deus explica o fato dele estar em todos os lugares. Por exemplo, ele está no culto aqui na igreja, ele está agora aí na sua casa, ele está em todos os lugares, ok? Mas temos que fazer algumas ponderações aqui, pontuar algumas coisas, porque isso traz confusão para a mente de muitas pessoas. Deus, ele é onipresente. Isso é impossível de ser limitado pelo espaço e pela matéria. Matéria é isso aqui, gente. Somos nós. São madeira, isso. São as coisas criadas, os átomos, as matérias, tá bom? E aí, Deus ele não é limitado por essas coisas. Uma parede não pode limitar o nosso Deus. Um campo, a cidade, um local não pode limitar o ar. Nada disso pode limitar o nosso Deus. Ele está além da matéria. Ele não é limitado por ela. Então, ninguém pode prendê-lo. E ele pode ir e estar em qualquer lugar e em todo o tempo que ele desejar. Se revelando das seguintes formas. Primeiro, em glória suprema. Lá no céu está Deus, sendo adorado pelos anjos efetivamente. Providencialmente na história. Então, durante toda a história humana, Deus se mostra presente, ok? Lembra lá do rei Xerxes, quando ele acorda o rei, ele não deixa o rei dormir. Então, Deus está presente também. Isso tudo junto, hein? Atentamente para aqueles que o buscam, ou seja, se atentando para as nossas orações, ouvindo o nosso clamor todo dia conosco. Judicialmente para a consciência dos ímpios. Então, Deus ele está em todo momento ali, né, vendo, sabendo, tendo ciência sobre o pecado que as pessoas têm cometido, porque não há nada oculto diante do Senhor. Então, o homem ele não pode se iludir com um pensamento que existe um cantinho no universo onde ele não é visto e onde Deus não vai ver o pecado dele. Não, em todos os lugares do mundo, ali está a lei do Criador. Não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Tem até a história de um ateu que ele foi lá e escreveu que Deus não está em lugar nenhum. E em inglês, isso está aparecendo na tela de vocês. Eu não sei pronunciar, mas é nowhere, alguma coisa assim, né? E aí, ele pediu para a filhinha dele ler essa frase. Deus não está em lugar nenhum. E a filhinha leu, Deus está em todo lugar. Porque no inglês, esta palavra, apenas com um espaço de separação, ela tem dois significados. No primeiro significado, nowhere junto, é lugar nenhum, mas separado é em todo lugar. Então, ali na frente dos seus amigos, né, ele pede para a filhinha dele, lê aqui, minha filhinha aqui, vai ler para vocês e tal. E aí ela leu, Deus está em todos os lugares. E aí foi aquela vergonha, né, meu Deus, como assim? Porque Deus está em todos os lugares. Creiam as pessoas ou não, Ele está e Ele reina sobre todas as coisas. Deus também se manifesta corporalmente. Como, professora? Através do seu Filho Jesus, que nasceu, veio aqui em carne e osso, morreu por nós, ressuscitou. Também na igreja, ok? Através da igreja. E, por fim, ele se manifesta aos seus filhos. Dizer que Deus está em todos os lugares não significa dizer que Deus está nas árvores. Então, professora, se Deus está em todos os lugares, Deus está nessa madeira. Se Deus está em todos os lugares, Deus está nessa revista. É isso que você está dizendo? Absolutamente não. Isso aí é um erro dos panteístas. Professor, o que é um panteísta?
Panteísta vem de duas palavras gregas e significa tudo é Deus. Os panteístas dizem que Deus é o universo, que a árvore é Deus, que um passarinho, oh, passarinho tão fofinho, que o passarinho é Deus, que a plantinha é Deus, que tudo é Deus, que Deus é todas as coisas. Mas nós sabemos que isso não é verdade, ok? Lá em Romanos 1, 20 a 23 diz assim, ó, corre lá, vamos tentar encontrar Romanos 1. Vamos ver quem vai encontrar primeiro. Ah, corre, corre. Romanos 1, tá no início da Bíblia devocional, hein? Quem tiver com a Bíblia devocional aí, tá na página, encontrei, 137. Diz assim, ó. Versículo 20 ao 23. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seu discurso se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram agora do Deus incorruptível em semelhança à imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Ou seja, eles começaram a atribuir aos homens, às árvores e às plantas, divindade. Mas nós sabemos que Deus, ele é o criador de todas as coisas. Então, é como se essas pessoas que abandonaram a Deus, né? Expulsaram a Deus da sua mente e dos seus corações por causa do vazio que existe dentro de todo ser humano, esse anseio para adorar a Deus. Ela quer adorar algo que seja tão grandioso, né, quanto o nosso Deus. Mas a natureza, ela não é tão grandiosa quanto o nosso Deus, porque ela é fruto da criação de Deus. Então, à primeira vista, quando a gente vê as pessoas, planta, parece até uma coisa assim bonita, né, que é proteger os animais, que é proteger as plantas, mas isso aí leva a uma conclusão absurda, porque se a planta é Deus, um verme é Deus, um jacaré é Deus. Se um jacaré é Deus, uma cobra é Deus. Se a cobra é Deus, o piolho de cobra é Deus, o escorpião é Deus, uma bactéria é Deus. E eu e você, pecadores, também somos Deus, ok? É um completo absurdo. E aí, gente, o que acontece? As pessoas, elas estão dizendo e confundindo Deus com a natureza. Mas a verdade é que o poema e não o poeta, a arte não é o artista, a música não é o músico e a criação não é Deus. Deus é Deus e a criação é a criação, tá bom? Ufa! Expliquei para vocês a onipotência de Deus, a onisciência de Deus e a onipresença de Deus. E é maravilhoso ver a onipotência, a onipresença e a onisciência de Deus. É olhar para isso tudo e falar, uau, esse Deus está cuidando de mim. Saber que o Senhor, ele nos conhece de forma profunda e completa. Não há nada que possa estar oculto aos olhos dele. Ele conhece os nossos pensamentos mais secretos, conhece os nossos sentimentos, as nossas necessidades, os nossos choros, os nossos risos, os nossos planos. Ele sabe de tudo. Tal como também ele tem o poder para fazer tudo o que ele quiser em nós. O Deus que nós servimos é onisciente, onipresente e onipotente. Este é o Deus Todo-Poderoso com quem você pode contar todos os dias na caminhada cristã, até chegar aos céus. Então, que a glória seja dada a Deus, não às coisas que foram criadas, mas sim ao Deus Todo-Poderoso, não aos heróis que querem satisfazer esse anseio que existe na nossa alma, mas ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que faz por nós muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos.
Glória a Deus por meio de Jesus Cristo, por todos os tempos e para todos sempre. Efésios 3, 20. Ele é o nosso Deus que nos fortalece. Esse é o nosso Deus que nos orienta, que nos guarda, que nos ajuda, que nos dá auxílio e o socorro. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que está aqui e que está aí também. Eu sei, eu tenho plena convicção que eu posso confiar nele, porque eu já fui remida e lavada pelo sangue do Filho dele que se entregou por amor a mim. E você? Você já é participante da promessa de Deus? Você já pode dizer com plena convicção, certeza e segurança: eu pertenço a esse Deus, eu sou filha dele, eu sou filho dele. Eu tenho certeza que esse Deus onipotente, onipresente, onisciente está cuidando de mim. Se não, esse Deus nesse momento está disposto a salvar você e se tornar o seu Deus. Basta que você clame. Amém? Nesse momento está aparecendo aqui embaixo os dados da igreja, os dados bancários, Pix, PicPay, para que nós venhamos estar ofertando. E eu quero convidar você a refletir durante toda a semana sobre esse Deus maravilhoso, poderoso, conselheiro, Deus forte, para a eternidade, príncipe da paz, Emanuel. Ai, ele é perfeito! E ele cuida muito bem de cada um de nós. Eu espero que você esteja bem, eu oro pela sua vida, que Deus te abençoe abundantemente, você e sua família. Vamos estar orando para encerrar a nossa aula. Senhor Deus, muito obrigada pela oportunidade de conhecer a Ti, Senhor. Pai, esteja conosco todos os dias, em todos os momentos, em todas as horas, Pai. Nos auxiliando e nos guardando em tudo, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.